Irmãos, nós sabemos que uma das principais expectativas da igreja, já desde o seu primórdio, foi a questão da renovação dos céus e da terra, da questão do novo céu e nova terra, a questão da nova Jerusalém. O diácono Gilmar, há poucos meses atrás, ele trouxe uma das mais belas mensagens que eu já ouvi sobre a nova Jerusalém, quando ele fez paralelos comparativos à nossa cidade de Jerusalém, com algumas cidades lindas que existem no mundo e que as pessoas desejam ir morar lá. Cidades, além de belas, são cidades tranquilas e muito ricas. E Gilmar fez esse paralelo, apresentando aquelas cidades, e depois ele mostrou a nova Jerusalém. Mas nesses últimos tempos de apostasia, tempos de imersão de novas doutrinas essas, muitas diabólicas, já unindo-se, somando-se às outras que já tinham, surgiu-se um entendimento, uma ideia de que não haverá novo céu e nova terra, e que não haverá nova Jerusalém, que isso é apenas uma linguagem figurativa, uma linguagem alegórica. E o que eu acho interessante, que eu vou estar debatendo muito sobre isso, principalmente no meu canal, lá de casa, lá do meu estúdio, é que tem esses camaradas, quando eles querem interpretar como eles entendem, eles dizem que o texto é alegórico, e que nós que estamos entendendo errado. E ao mesmo tempo eles pegam um texto, um versículo no meio do texto que ele diz que é alegórico, e diz que é literal. Como por exemplo, a linguagem profética do sermão escatológico. Se pega aquele versículo, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Isso eles levam para o lado literal, dizendo que é para aquela geração. Já o restante do sermão diz que é alegórico. Aí vai entender uma interpretação dessa. Um camarada faz uma interpretação dessa, ele não está levando em consideração nenhuma regra de interpretação, tá? Ali nós temos uma linguagem profética, tá? Já o livro do Apocalipse, nós temos partes literais, temos partes alegóricas e temos partes proféticas também. Mas a grande dúvida que tem surgido nesses últimos dias a respeito da Nova Jerusalém é: Pastor Jardel, como é que tem uma Nova Jerusalém? Como é que tem um novo céu e nova terra, se em Eclesiastes capítulo 1, no versículo 4, esse pode ser o primeiro texto que você quiser abrir para ler. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Se nós formos levar ao pé da letra isso aqui, meu querido, nós vamos também querer entender que a lei sacrificial também deveria permanecer, porque ela foi dada como uma lei perpétua. Foi um pacto perpétuo que Deus fez com Israel. Se você for olhar em Deuteronômio e Levíticos, quando ele está estabelecendo essa lei, ele vai dizer isso. Agora, algo muito simples que qualquer criança aqui pode entender, não precisa ser doutor em teologia, qualquer criança pode entender, que nós precisamos compreender, é que os antigos do antigo pacto, da antiga aliança, os profetas da antiguidade, antes de Jesus, os antigos, os profetas, os reis, os homens de Deus do passado, por mais santos que eles fossem, por mais que eles tivessem a revelação de Deus, nós temos que convir o que a Escritura diz, que os antigos não tinham a revelação do Evangelho. Por exemplo, se você quiser marcar para ler em casa, em Colossenses capítulo 1, verso 26, o apóstolo Paulo vai dizer que o mistério que esteve oculto em Deus em todos os tempos, em todos os séculos e em todas as épocas, mas apenas agora ele foi revelado. Ele se referia ao Evangelho, ele se referia a essa mensagem que Cristo inaugurou e que os apóstolos deram a continuidade da revelação dessa mensagem. Nós vemos também em Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 12, Paulo gasta esses 12 versículos exatamente para dizer a mesma coisa, que o Evangelho era um mistério, que o Evangelho era algo que estava oculto em Deus, que nenhum dos homens de Deus, ungidos de Deus do passado, tiveram a compreensão disso, tiveram o entendimento disso. Paulo chega a dizer em Efésios 3, do 1 ao 12, que até os anjos
ficaram maravilhados ao ver a revelação da multiforme graça de Deus por intermédio da igreja. Nem aos anjos tinha sido revelado o mistério do Evangelho. Aí como é que agora eu vou pegar o texto de Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, e dizer que uma geração vai e outra geração vem, e a terra permanece para sempre, e dizer que a linguagem de Apocalipse ou de Pedro é alegórica, que a terra não tem como se acabar por conta desse versículo, de um homem que escreveu, obviamente, mas que não tinha a revelação que nós temos agora. Por exemplo, os antigos acreditavam, o próprio autor do Eclesiastes e de Provérbios, que é Salomão, na sua sabedoria, ele acreditava que todo mundo morria e ia para o mesmo lugar, e a gente sabe que não. A gente sabe que o ímpio vai para um lugar e o justo vai para outro lugar depois que morre. Mas no entendimento dos antigos, eles não tinham essa revelação, eles não tinham essa compreensão, esse entendimento. Isso foi dado a nós. Paulo diz que o Evangelho era um mistério que estava oculto em Deus em todos os séculos. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, abra lá por gentileza, esse versículo, 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 4, ele vai falar algo interessante também para nós aqui, sobre essa questão desse Evangelho que esteve oculto. É importante que você compreenda. 1 Coríntios 2, do verso 4 em diante, diz assim, 1 Coríntios 2, do verso 4: a minha palavra, a minha pregação não consiste em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então observe que ele vai dizer no verso 10, mas Deus nulas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ele vai continuar até o verso 16, mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, é que Paulo está dizendo, olha irmãos, esse Evangelho que eu prego, essas revelações extraordinárias do Evangelho, tudo que concerne ao Evangelho, tudo que diz, está relacionado ao Evangelho, o homem nunca imaginou, nunca subiu no entendimento do homem, o homem nunca teve a imaginação de pensar, há uma cidade no céu, há um povo que vai receber um corpo glorificado, há mansões eternas, há glórias eternas que nossos olhos aqui não podem contemplar, há tudo isso que nós não podemos descrever simplesmente com palavras compreensivas, porque são inefáveis, impossíveis de se explicar. E Paulo diz que tudo isso estava em oculto, mas que agora, nesse último tempo, na plenitude dos tempos de Jesus para cá, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ou seja, essa revelação do Evangelho e dessa herança só vai ter de fato aqueles que têm o Espírito. Hoje, embora nós não a vimos, a nossa cidade celestial, o nosso Espírito a contempla com toda convicção. Eu digo que se você quer saber se você é um crente, se você é um eleito, se você é um... Pastor, como é que eu sei que sou um eleito? Tem algumas formas de você saber. Uma delas é se você tem em si, no seu espírito, a revelação das coisas eternas, a convicção, mesmo sem ver, mas você tem essa convicção das coisas eternas. Isso é uma das principais características de que o Espírito de Deus está em você, de que você tem a revelação de Deus. Porque nós não recebemos o Espírito do mundo para viver em escravidão, mas o Espírito de Deus que nos revela até mesmo as profundezas de Deus. Então entenda, querido, que tudo isso, essa herança, essa cidade celestial, esse novo céu, nova terra, e tudo que concerne a nossa herança, irmãos, era algo oculto, era algo secreto, era algo que não tinha sido revelado, mas agora foi revelado por Cristo, pelos apóstolos de Cristo, e agora os homens estão querendo omitir isso, estão querendo roubar isso da mente da igreja, e nós não podemos, irmãos, de maneira alguma permitir que tirem essa fé, essa convicção do nosso coração. Sim, na verdade, a Bíblia mostra de forma clara e literal, não alegórica, mas clara e literal, que o mesmo céu e a mesma terra
Gênesis 1 e 2 disse: no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Que esse mesmo céu e essa mesma terra, a Bíblia mostra de forma literal, clara, que eles serão destruídos. Vamos lá para 2 Pedro capítulo 3. Bíblia sem invenção humana, sem arrodeio, sem empurrãozinho, sem malabarismo, sem querer defender a placa da igreja, sem querer defender uma linha teológica, seja calvinista, arminiana, pentecostal, neopentecostal, reformada da qual nós fazemos parte, mas sem querer puxar para saco de ninguém, para lugar nenhum, porque nós analisamos a Escritura exatamente da forma como ela é. Em 2 Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 7, Pedro fala de forma literal o que vai acontecer. Ele diz, 2 Pedro capítulo 3, do verso 7 ao 13: mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra com a qual foram criados, obviamente, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas nos convenceis em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para o dia da vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o que, irmãos? Novos céus e o que? Nova terra, em que habitam a justiça. Querido, é uma linguagem literal. O texto está dizendo, amados, que Deus vai destruir essa terra como nós a conhecemos, que Deus vai destruir esse céu como nós o conhecemos, e que Deus vai criar, pelo mesmo poder com o qual Ele criou no princípio, Gênesis 1, verso 1 e 2, o mesmo poder, a mesma palavra que Ele usou para criar, Ele vai usar também para destruir. E com qual finalidade, com qual objetivo, qual propósito o Senhor irá destruir os céus e a terra que existem agora? Ele deu a resposta no verso 13: para construir novos céus e nova terra. Está difícil de entender aí, irmão? Está difícil de compreender? Está fácil? Quem está achando fácil, diga amém, por favor. Simples. Eu não estou tendo dificuldade. E olha que eu sou igualzinho a vocês. Se você sabe ler, você não vai ter dificuldade de ler isso aqui e compreender. Você não vai ter essa dificuldade. Mas se a tua mente estiver setada pela força do inferno, pela seta dos demônios, a seta de Satanás, isso não vai entrar na tua cabeça nunca. Por quê? Porque Paulo disse lá aos Coríntios que isso ninguém vai compreender isso se não tiver o Espírito de Deus. Ele diz lá que as coisas de Deus parecem loucura para o mundo, mas para nós não. Para nós que somos salvos, não parecem loucura de maneira alguma. Elas são extraordinárias e gloriosas, mas sabemos que Deus é poderoso para fazer isso. Então está claro. Por mais que Eclesiastes 1:4 tenha dito que passa uma geração, vem outra geração, mas a terra permanece para sempre, eu prefiro ficar com o que a nova aliança diz, com o entendimento da revelação que Deus trouxe, revelou-nos por meio do verbo encarnado e por meio dos seus santos apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro e todos os demais apóstolos. Novo céu, nova terra, Ele vai fazer. É isso. E isso, querido, os apóstolos e a igreja, já a igreja do primeiro século, a igreja do ano 33, já a partir do ano 33, a igreja de Cristo, já desde o dia de Atos dos Apóstolos, do derramar do Espírito Santo, Atos 2, a igreja cria nisso, e a igreja
esperava essa destruição e aguardava Deus refazer novamente o céu e a terra, agora novos e onde habitam a justiça. E eles já aguardavam ansiosamente que essas coisas acontecessem. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 10, por gentileza, vá para a carta aos Hebreus. A Bíblia deixa claramente que em Romanos capítulo 8, verso 19 ao 22, que até a natureza agora está gemendo, esperando a adoção dos filhos de Deus. Até a natureza está esperando esse momento em que ela vai ter liberdade também, libertação também. Então lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus, gente, eu estava voltando ela lá para Hebreus capítulo 11, versículo 10 ao 16, diz assim: porque esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude, concebeu e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, creram nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar, mas agora desejam uma melhor, isso é a celestial. Celestial está falando de uma pátria, de algo que está no céu. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Sim, para bem aí, nós estamos vendo aqui o autor aos Hebreus dizendo, falando dos heróis da fé: olha, se eles estivessem procurando uma pátria qualquer, eles tinham voltado de onde eles tinham saído. Mas quem fala assim, meu irmão, considerando um peregrino na terra, é como quem está esperando uma pátria melhor. Isso é a celestial, porque Deus já fez essa cidade. Não é uma cidade feita por mãos humanas. O texto está falando para nós isso, queridos. O texto está revelando para nós que a igreja apostólica já aguardava uma cidade celestial. Pedro, 2 Pedro capítulo 3, nós vimos que ele já aguardava novos céus e nova terra que seriam destruídos para ser reconstruído novo céu e nova terra. E aqui mostra para nós claramente agora que a igreja apostólica já esperava uma cidade celestial. Sim, no capítulo 12 agora, no verso 22, ele continua e diz o seguinte: mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos milhares de anjos. Está falando da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. Vou já mostrar lá para vocês, aguenta aí, estou só mostrando para você que já era uma expectativa, uma esperança da igreja, não tem nada de alegórico aqui. Ele está falando de uma realidade, de uma cidade celestial, sim, de milhares de anjos, sim, ele está falando disso, da Jerusalém celestial. Capítulo 13 dessa mesma carta, o versículo 14, diz assim: porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Mais uma vez, claro, estão esperando uma cidade futura, que ele já deixou clara, que é a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Para completar isso, essa esperança que a igreja tinha, vamos ler apenas mais um versículo, que está em Filipenses, capítulo 3, volte só um pouco aí. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céu, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falou isso, Pedro falou isso, os apóstolos de Cristo ensinavam a igreja que eles não tinham que se preocupar, porque esse mundo estava aí, porque eles tinham que fugir, perder seus bens, perder suas propriedades, ter confiscado para o governo as suas propriedades, o que eles tinham ganho, trabalhado para ganhar com tanto suor, um patrimônio que eles tinham ganhado conquistado para ganhar a vida inteira para sustentar sua família, o patrimônio, a casa, alguma coisa, e agora eles tinham que fugir e estavam perdendo tudo. E eles estavam dizendo
para eles: olha, fica tranquilo aí, porque tudo isso aqui vai ser destruído com fogo, esse céu vai passar, essa terra vai passar, vamos esperar a Jerusalém celestial, vamos esperar a nossa pátria, a nossa cidade que vem do céu. Ele está falando isso. É isso que o texto está falando, querido. Não precisamos ficar aqui inventando coisa para querer ganhar a simpatia do povo. Tem que dizer o que a Bíblia diz e acabou. Se você for prestar atenção, eu nem estou pregando hoje. Não estou pregando. Eu estou apenas lendo os versículos da Bíblia. É só isso que eu estou fazendo. Sem ficar com malandragem, distorcendo o que está escrito. Lendo, e para um bom entendedor vai compreender tudo que está escrito aí. Então, nós vimos aqui claramente que, embora Eclesiastes capítulo 4, no verso, capítulo 1, no verso 4 diz que uma geração vem e outra vai, a terra permanece para sempre, mas nós compreendemos agora que ele estava falando isso, obviamente, em seu entendimento, antes da revelação do Evangelho, esse mistério que esteve oculto em Deus. Do Evangelho para cá, ao qual Cristo revelou e deu aos seus santos apóstolos essa revelação, em especial, claro, a todos, mas aqueles que escreveram as cartas. Claro que todos pregavam a mesma coisa, não havia divergência, havia o sopro de Deus estava neles, a inspiração de Deus estava neles para revelar a sua palavra, mas tiveram esses que escreveram, como nós acabamos de ver aqui, o autor aos Hebreus escrevendo sobre isso, os quais dizem que é Paulo, né? Eu não posso afirmar que foi Paulo, mas a maioria, até mesmo alguns hereges, diz que foi Paulo também. Enfim, a maioria diz realmente que foi Paulo. Até os que pregam contra isso que eu estou pregando também confirmam que foi Paulo que escreveu Hebreus. Então Paulo, se foi Paulo, aos Hebreus ele falou aqui por 1, 2, 3, 4 vezes em Hebreus, depois falou também aos Filipenses, que de fato nós temos que esperar, e eles estavam esperando a cidade celestial, a nova Jerusalém celestial, feita pelas mãos do próprio Deus, não obra das mãos do homem. Nós vimos o apóstolo Pedro dizendo que esse céu e vão ser destruídos para dar lugar a um novo céu e uma nova terra. E aí Deus revelou isso pelo Espírito a Paulo, a Pedro, aos demais apóstolos que saíram pregando essa mensagem, anunciando esse evangelho, essas boas novas, diferente das boas novas que se anuncia hoje, né? De conquistas terrenas, mas boas novas de fato, de coisas eternas, imperecíveis. E então Jesus, pela sua soberania, revelou a João na ilha de Patmos. E ele vai mostrar a João, no capítulo 21 do Evangelho, tá? A João exatamente esse novo céu, essa nova terra, essa cidade celestial, que ele já tinha falado por meio de Paulo, por meio de Pedro e por meio dos outros apóstolos. Então vamos para Apocalipse, capítulo de número 21. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já que nós não temos mais dúvidas, porque nós não focamos apenas no livro do Apocalipse, nesse livro profético, muitas vezes de linguagem de fato alegórica, figurativa, mas nós fomos verificar em outros livros do Novo Testamento, para ver a compreensão dos apóstolos em relação a essa questão de novo céu e nova terra. Chegamos aqui à conclusão bíblica, escriturística, teológica, de que de fato há sim uma cidade celestial e haverá sim uma destruição desse céu e dessa terra como nós conhecemos, para a criação de um novo céu e de uma nova terra. E agora o texto vai mostrar-nos como ela é. Em Apocalipse 21, do verso 1 em diante, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esse versículo, ele concorda plenamente com o que está escrito em 2 Pedro capítulo 3, do verso 7 em diante, como a gente leu. Está completamente alinhado, não há nenhuma distorção em relação a esse versículo e aquele versículo. Então Pedro, que Pedro falou de forma literal, João viu. Pedro recebeu a revelação no Espírito, Alicélio, uma revelação pelo sopro de Deus, tá? Nós hoje recebemos a iluminação, mas ele recebeu a revelação, e João teve o privilégio de ver e descrever como era. E aqui ele diz: eu vi, eu contemplei, eu olhei com os meus próprios olhos o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra como nós conhecíamos, já havia passado. E eu, João, ele está falando eu, João, exatamente para dar
confirmação àquilo que ele está escrevendo, porque sabe que o que ele diz é verdadeiro. E eu, João, vi a cidade, ao que, igreja? Cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Concorda plenamente com Hebreus capítulo 11, do verso 10 ao 16, Hebreus capítulo 12, com o verso 22, Hebreus capítulo 13, com o verso 14, e Filipenses capítulo 3, do verso 20. João está dizendo: eu vi o novo céu e a nova terra. Esse céu e essa terra, como a gente conhece, já tinham passado, e eu vi também ela. Ela quem, João? Eu vi a nova Jerusalém, aquilo que Paulo chamou aos hebreus e aos filipenses de cidade celestial, Jerusalém celestial. Pedro a chama de nova Jerusalém, que descia como uma esposa ataviada para o seu marido. Sim, e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, verso 3, eis aqui, está apontando para essa cidade, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então observe, querido, João está dizendo que essa cidade está descendo do céu para a nova terra, uma nova terra que não existe mar, um novo céu, que eu não sei como é isso, algo extraordinário com certeza. Ele vai dizer mais na frente, não tem sol, nem lua, nem estrela, não tem essas coisas, esses astros, tá? E ele diz que essa cidade simplesmente desceu do céu para a terra. Ele diz que ela vai estar na terra, e Deus vai tabernacular. O que é tabernacular? É habitar junto, habitar junto, ali. Deus vai estar ali. Nós entendemos então o quê? Que essa nova Jerusalém, ela é a capital, novo céu, nova terra, onde habitam a justiça, e essa nova Jerusalém é a capital do reino, e ele diz, no verso de número 4, como é que vai ser lá, para os que vão habitar nessa cidade. Primeiro ele diz, nós vamos habitar lá, Deus vai habitar com os homens. Esses homens, se for olhar para um hiper arminiano, ou mesmo pelagiano, ou um universalista, já que está dizendo que eu não digo o arminiano de fato tradicional, o arminiano clássico, porque Armínio, como eu já falei aqui, era um homem de Deus, né? Para que os calvinistas, hiper calvinistas, ainda são atordoados, também não conhecem Armínio e fala bobagem, como o Armínio fala de Calvino, o Calvino fala de Armínio, enfim, o povo, os seguidores dele hoje, né? Mas se você for falar com um universalista, que diz que todo mundo vai ser salvo, ninguém vai para o inferno, então ele já vai dizer que Deus vai habitar com os homens, ou seja, todos os homens. Mas como nós sabemos e temos a certeza pela Escritura, que Deus, Ele tem um povo eleito para isso, um povo escolhido para isso, então esses homens que a Bíblia está dizendo que vão habitar nessa nova Jerusalém com Deus, são esses homens, essas pessoas, esses eleitos, tá? Então, no verso de número 4, ele diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas terão passadas. Eu dizia, meu querido, que a nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade celestial, ou o novo céu, a nova terra, a vida futura, ela nos oferece tudo, absolutamente tudo que todos os seres humanos buscam nessa terra. E ainda mais, vai além daquilo que os homens buscam. O que é que os homens buscam nessa terra? Grandeza. O que é que os homens buscam nessa terra? Glória. O que é que os homens buscam nessa terra? Riquezas. O que é que os homens almejam nessa terra? Paz, tranquilidade, ser livres das doenças, das enfermidades, dos problemas, das dores, das lágrimas, dos prantos. A nova Jerusalém nos oferece tudo isso. Aliás, Deus nos dá tudo isso, junto com a nova Jerusalém. Ele diz que lá não haverá mais, Deus limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Por quê? Porque teremos um corpo glorificado para habitar nesse lugar, um corpo jovem, vigoroso, com um vigor que nós não conhecemos. Sabe aquele dia que se amanhece mais vigoroso? É um vigor que você não faz ideia. Não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, todas essas coisas terão passado. E o que estava sentado no trono, que é o próprio Deus, ele disse:
eis que faço novas todas as coisas. Mais uma vez, o texto está afirmando para nós que isso aqui que nós conhecemos vai ser renovado, vai ser destruído para dar lugar a algo novo. E o próprio Deus, o que criou isso, o Deus que criou isso não envelheceu. O mesmo Deus disse que haja luz, ou haja, no princípio que Deus os céus e a terra, né? E disse haja luz, e haja isso, e haja aquilo. Terra produz os animais, água produz os seres viventes. E Deus foi dando as ordens, apareçam nos luminares no céu. E foi mesmo Deus que ordenou com a sua palavra para criar todas as coisas. É o mesmo Deus que está dizendo: eis que eu faço novas todas as coisas. Aí dá para acreditar ou não dá? Não daria para acreditar se fosse eu. Se eu tivesse dizendo: irmão, eu vou construir a nova Jerusalém, aí não dava. Eu vou construir um céu e uma terra, não. Mas é Deus que está falando. Ele está dizendo: eu faço novos todas as coisas. E disse mais, presta atenção, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Oh glória. Irmão, deu vontade de eu sapatear agora? É lindo demais isso aqui, rapaz. Deixa eu beber água. Já que eu não vou sapatear, deixa eu beber ao menos água. Não, mas é maravilhoso. Deus disse: João, vem cá, João, ó, aqui, ó. Está vendo isso aí? O que é? Me descreve isso aí, João, que você está vendo. Sim, o novo céu e a nova terra. Sim. E aquilo ali, João, aquilo ali é a nova Jerusalém, está descendo do céu. Coisa linda, Senhor, coisa maravilhosa. E olha aqui, João, entra aí, vê aqui. O que é que você está vendo aqui? O povo não tem choro, não tem lágrima, não tem morte. Pois João, faz o seguinte: escreve. Escreve, porque isso aqui é verdadeiro, é fiel. É eu que estou mandando, eu, Senhor, que criou todas as coisas. Estou dizendo que vou fazer isso de novo, e vou fazer. E eu acredito. Essa terra vai passar. Os homens que habitam nela, que não se converterem ao Senhor, vão ser condenados ao inferno. E Deus vai criar uma terra nova para nós, como foi na origem lá em Gênesis. Vai criar uma terra nova para nós habitarmos nela, para nós reinarmos nela. Nós somos um reino de sacerdotes e de reis que reinaremos nessa terra. Sim. E ele diz mais. Então, se ele mandou escrever, meu filho, então está escrito e acabou. Não tem quem tire isso aqui. Pode dizer que eu estou doido, pode dizer que eu sou um herege, pode dizer que eu sou um falso profeta, pode dizer o que quiser. Eu acredito. Deus mandou escrever, está escrito e eu acredito. E disse mais: está cumprido. Verso 6: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, lhe darei de graça da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aí quando fala quem vencer, aí uns botam na cabeça que diz que não, é pela força do homem. Onde é que nós vamos vencer pela nossa força? Me diga, pelo amor de Deus. Criatura, se tu estivesse lutando contra o pecado pela tua força, tu já tinha morrido. Tu ia pecar todo dia, rapaz. Aqui é onde entra aquela velha doutrina da perseverança dos santos, a graça de Deus operando na vida do crente, dando a ele graça e força para ele perseverar até o fim. Não é mérito nosso. Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quiser que tenha sede, venha, darei de graça da água da vida. Quem vencer dará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será na terra velha. É isso? Na antiga terra, na antiga Jerusalém. Não! A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Irmão, e tem mais. Tem uns falsos profetas aí, meu irmão, que servem a Satanás, que o camarada teve a coragem de abrir a boca, meu irmão, para dizer que o novo céu e nova terra é o novo pacto. Mandaram esse vídeo para mim ouvir, irmão. Coisa linda. Ô pastor fulano de tal, o novo céu e nova terra é o quê? O novo pacto. Antiga terra, antigo céu, o antigo pacto. Não me diga, eu não sabia disso. Onde é que está escrito isso mesmo, irmão? Alguém já viu isso na Bíblia aí, dizendo isso aí? Que o novo céu e nova terra é o novo pacto? Que a nova Jerusalém é a nova aliança? Onde é que está isso?
Isso é coisa, irmão, de pessoas que não têm um espírito, de gente que cria doutrina nova, sistema novo, para atrair os discípulos após si. Não foi isso que Paulo falou aos anciãos de Éfeso? Quando eu sair aqui, no meio de vocês mesmo, vai entrar uns aí, que vai pregar coisas, que vai querer fazer os discípulos tornarem seus seguidores. É isso que eles estão querendo. Sai do sistema antigo e segue meu sistema, porque o meu sistema combate o antigo, mas introduz uma nova heresia. Por sistema antigo e sistema novo, meu irmão, eu não fico com nenhum dos dois, eu fico com o evangelho. Se eu puder arrumar um canto para congregar, eu vou. Se eu não puder, eu fico em casa. Mas vim me dizer, meu irmão, que o novo pacto só entrou em vigor quando a Jerusalém lá foi destruída no ano 70. Aí é uma das heresias mais absurdas. Depois a gente vai falar sobre isso aí no canal, que os pactos se cruzaram, meu Deus do céu. E o povo dá glória a Deus, irmão. Não, os pactos se cruzaram. Quando já morreu, a Jerusalém ficou em pé ainda. Qual era o sinal do pacto antigo com Deus? Era o templo lá de Salomão? Era a circuncisão. Mas vamos lá. Então, meu irmão, preste atenção. Aqui vão ficar de fora, mas não vão ficar de fora para ficar aqui, não. Não vão ficar de fora para ser aniquilados e serem destruídos totalmente, não. E nem para ficar na terra aqui, não. Porque essa terra aqui que vai habitar nela é nós. Queira ou não queira, que vai habitar nela é nós. Só que numa terra nova, e com a capital do reino aqui. Vão ser jogados no inferno. Ele chama isso de segunda morte. Por quê? Porque em Efésios a Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecado, mesmo vivo, mas está morto no pecado. Quando ele fala de segunda morte, ele fala de uma separação eterna de Deus. Não é que a pessoa vai ser aniquilada e deixar de existir. E aí ele vai descrever mais um pouco no verso 9, falando mais um pouco da Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos, que tinham 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: venha, eu te mostrarei a esposa, a mulher do cordeiro. Eu acho ainda mais coerente, tem uma linha teológica, que eu respeito e acho coerente, quando eles dizem que essa Nova Jerusalém é a igreja. Eu acho coerente, porque ele chama ela aqui de noiva, afinal de contas a noiva do cordeiro quem é? Somos nós, Então eu acho muito coerente essa interpretação, e dizer que a Nova Jerusalém, ela não é uma cidade literal, mas é a noiva, tá? Eu acho coerente isso, tá? Mas eu fico com a parte literal mesmo. Vamos lá. E levou em espírito, porém em respeito, e acho muito coerente, tá? E aí para mim é tranquilo, se ficar com os dois aí, já que é Apocalipse, linguagem profética, tudo bem. Só não pode dizer que não vai ter. Aí se disser que não vai ter, aí já complica o negócio. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E ela tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E da banda do levante, do nascente, tinham 3 portas. Da banda do norte tinham 3 portas. Da banda do sul mais 3. E da banda do poente mais 3. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma vara, uma cana de medir, para medir a cidade, uma cana de ouro, para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. Aqui ele começa a dar medidas, tá? Então por isso que eu acredito que seja algo literal, que não tem a ver com a igreja, por conta dessas medidas também. E o seu comprimento era tanto como a largura, ou seja, eram iguais. E mediu a cidade com a cana até 2.200 quilômetros, e o seu comprimento, largura e altura dessa muralha eram iguais. E mediu o seu muro, era 64 metros de largura, conforme a medida de um homem, que é a medida de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade toda de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda
pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópas, o undécimo de jacinto, o duodécimo de ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas uma única pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então observe que João viu a cidade descendo do céu, olhou a cidade por fora, um anjo mediu, deu-lhe as medidas, ele entrou na cidade, e ele disse que a cidade era toda de ouro, havia uma praça, e ele começa a descrever um pouco mais o que ele viu dentro da cidade, ainda, e o que ele viu ainda da parte de fora, novo céu, nova terra, e dentro da cidade. E ele fala: e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ele fala também que lá não tem templo, porque já que Deus está lá, não havia necessidade de templo, tá? Isso na compreensão judaica, obviamente, porque hoje nós sabemos de fato que templo é a própria igreja de Cristo, não mais essa estrutura de pedra. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra para ela levarão glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então ele fala que as nações que estarão ali, que somos nós, a igreja dos salvos, que não vai ficar todo mundo ali morando dentro da cidade, ela é a capital, nós vamos ter acesso, mostra claramente, as portas delas estão abertas, tá? Nós vamos ter acesso a ela, mas nós vamos estar dominando e reinando nessa nova terra e novo céu. Porque nessa nova terra, porque tem crentes, irmãos, que acham que lá no céu nós vamos ficar lá batendo asa, voando, fazendo nada, né? Olhando para, olhando, rapaz, que negócio monótono aqui. Meu irmão, não é assim não, tá? Não é dessa maneira, de maneira alguma. Nós não vamos ter sono, nós não vamos ter cansaço, não vamos ter fadiga, não vamos ter nada disso, tá? Nós vamos lá, meu irmão, nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar, nós vamos reinar nessa terra, essa terra vai ser domínio nosso, tá? Nós vamos levar para Jerusalém a glória das nações, nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos trabalhar. Pastor, pensei que ia me aposentar pela eternidade toda, né? Mas não é aquele trabalho chato, irmão, que você tem que todo dia estar lá aguentando aquele patrão. Tem nada a ver com isso, é algo que a nossa mente não alcança, é algo que a gente só vai pelas descrições que estão aqui. Descrições que estão aqui, não tem, a gente, por mais que a gente imagine algumas coisas, pense algumas coisas, mas não passa de especulação nossa. Claro que todo mundo especula, uns perguntam: pastor, eu vou conhecer minha mãe, vou conhecer meu pai, eu vou conhecer os irmãos, né? Pastor, eu vou lembrar das coisas da terra? Tá, tem uns que dizem: não vamos não, porque se nós lembrar nós vamos sofrer. Tem outros que dizem: não, nós vamos lembrar, mas não vamos ter sentimento de tristeza algum, tá? Vou conhecer os irmãos. Uns dizem: não vamos conhecer ninguém, nós vamos amar todo mundo igual. Outros dizem: não, nós vamos conhecer sim os irmãos que a gente via, mas nós vamos amar um irmão que eu nunca vi tanto quanto eu amei, eu amo a minha esposa, o meu filho aqui na terra. É algo, irmão, que a nossa mente não alcança. Hoje não tem como dividir isso. Mas cabe mande a gente ter um amor fraternal na igreja, irmão. Eu acho que nós nunca vamos chegar a esse ponto, porque queira ou não queira, eu amo mais a minha esposa e meu filho do que qualquer um de vocês. Do mesmo jeito, o Auricélio ama mais a esposa dele e as filhinhas dele mais do que qualquer um de nós. Isso é normal. Por mais que a gente considere os irmãos como irmãos, nos preocupemos com a situação dos irmãos, procuremos de fato ajudar, fazer alguma coisa pelo irmão, se compadecer do irmão, mas é diferente quando acontece com a nossa família. É mentira ou é verdade? Eu creio que seja verdade, pelo menos para mim é verdade, né? Não sei se é porque eu estou desviado, não me converti ainda, mas eu penso é desse jeito, é por aí, tá? Mas assim, lá no céu nós não fazemos ideia, tá? O sentimento é totalmente outro, irmão. Nós vamos ter o amor de Deus, o amor perfeito em nós, tá? Nós vamos ver como somos vistos, vamos amar como somos amados. É algo assim extraordinário, algo que nós não alcançamos. Acredito que lá
Por mais dessas belezas que João descreveu aqui, eu acredito que lá todos os dias, tá? Eu digo dia ainda por conta dessa mente, né? Essa mente caída aqui, ó, essa mente, aliás, essa mente aqui, olhando para as coisas da terra, que a gente tem dia, tem noite, tem tarde, tem manhã, né? Lá não vai ter dia, não vai ter noite, lá é dia direto, né? Mas todos os dias lá vai ter coisas novas, novidades para a gente contemplar. E nunca por toda a eternidade nós vamos deixar de ver coisas novas, extraordinárias, espetaculares e gloriosas da parte de Deus, tá? Então, João está falando isso, ele está falando claramente que lá não vai entrar nada além dos eleitos de Deus, somente aqueles que têm o nome no livro da vida do Cordeiro. Oh glória! Se você tem o nome no livro da vida do Cordeiro, né? Ah, não tem não, pastor, pois vem aqui, aceita Jesus, aí repita comigo: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, tira meu nome no livro da culpa. Que conversa é essa? Onde é que eu vou mandar Deus escrever o nome de ninguém no livro da vida? Onde é que eu vou mandar Deus tirar o nome de alguém do livro da culpa? Onde é que está isso, meu irmão? Onde é que está isso? Isso aqui, meu irmão, já foi escrito antes da fundação do mundo. Isso aqui já foi escrito antes de nós nascermos. Não tem como alterar isso, não tem como mudar isso. Já pensou? Ah, eu pequei, eu caí, perdi a salvação, apaga aí, anjo. Aí semana que vem, uma hora se reconcilia. Ah, escreve de novo aí, anjo. Aí fica esse negócio, isso é um pensamento atordoado, irmão. Vamos olhar para a Escritura, vamos compreender a coisa melhor, tá? Para a gente não achar que Deus é um Deus limitado. Imaginar, antes de você nascer, 1 milhão de anos antes de você nascer, Deus já sabia todas as coisas a respeito da sua vida, certo? E mesmo que Ele não tivesse te predestinado para ser salvo ou para ser condenado, mesmo que Ele não tivesse feito isso, que eu creio que Ele fez, tá? Mas pela presciência, Ele saberia se você ia ser salvo ou condenado. A não ser que você queira seguir a teoria do Ricardo Gondim, que é um cara muito inteligente, muito capacitado, mas fala de um Deus relacional, de um Deus que não conhece o futuro distante, né? Então isso eu acho um absurdo, e isso contaminou muita gente também. Mas enfim, então ele está dizendo aqui que não vai entrar nela nenhuma coisa que contamine, nem cometa abominação, nem mentira, já porque ele já falou para onde será o destino dessas. Não é que vai ter esse tipo de gente ali, tá? Não vem com confusão. Ah, pastor, se vai entrar é porque vai ter lá. Não vai ter lá. Ele já diz para onde é que essas pessoas vão. A parte que lhes cabe, né? No verso 8: aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, os homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Eles já vão estar no lago de fogo e enxofre. Então lá não vai entrar nada que contamine, que cometa abominação, nem mentira, tá? Não vai ter mais nada disso, não vai ter como entrar, porque eles já vão estar condenados. Mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E no capítulo 22, no verso 1 em diante, diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando os seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aquela árvore da vida lá em Gênesis, que Adão não pôde comer, porque se comesse ia viver eternamente. O Senhor colocou, além de querubins ali, uma espada flamejante para guardar o acesso à árvore da vida, para que ele não vivesse eternamente. Ela vai estar lá nessa cidade, e nós vamos ter acesso a ela, para que possamos nos alimentar dela, viver eternamente. Porque lá, com certeza, querido, quem pensa que nós não vamos comer lá, está enganado, tá? Porque eu creio que nós vamos sim nos alimentar. Inclusive nas bodas do Cordeiro, nós vamos ter uma festa gloriosa com o Cordeiro, tomar dos melhores vinhos, né? Nesses vinhos aí de 15 mil reais a garrafa não, meu irmão, é coisas celestiais, coisa que nós não fazemos ideia, certo? Coisas grandiosas, gloriosas. E ele diz, no verso 3: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus do Cordeiro, os seus servos o servirão, estaremos lá tendo acesso, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Então, nós vamos ter acesso a essa cidade, vamos ver o rosto do Senhor, o rosto de Deus que ninguém jamais viu, que ninguém jamais pôde contemplar, e nós vamos poder contemplar.
e ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpadas, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus alumia, e reinarão para todo sempre. Nós vimos o apóstolo Pedro dizendo que os céus passarão com grande estrondo, os elementos que estão lá, né, os elementos do céu, qual é? Sol, lua, estrela, essas coisas. Ele diz que tudo vai explodir, tudo vai ser queimado. E aqui ele está dizendo aqui que não haverá sol, não vou precisar de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus é quem vai alumiar, e reinarão para todo o sempre. Os cientistas dizem que daqui a 1 bilhão de anos o sol vai se tornar numa não sei o que vermelha, como é que é? Quem lembra? Uma gigante vermelha, e vai explodir, né? Mas só que não vai chegar a 1 milhão de anos não, meu irmão. Ele vai deixar de existir, é logo, assim que Jesus estabeleceu o novo céu e a nova terra. A própria ciência já fala isso, mas não faz nem noção que o que eles estão falando já é uma profecia que está aqui na palavra de Deus, tá? Então, não há necessidade de sol, nem de lâmpada, nada disso. O próprio Deus vai estar lá e vai iluminar. E no verso número 6, ele disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Mais uma vez ele repete isso. O Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, além de ter ouvido, ele também viu, tá? Mais uma vez, eu, João, exatamente para dizer para os irmãos que não é qualquer pessoa que está falando, é ele, um apóstolo de Cristo. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar, e disse-me: olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guarda as palavras de Deus, deste livro, aliás, e adore a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto faça injustiça, quem está sujo suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. São as pessoas que se converteram, que creram, né, que se arrependeram dos seus pecados e creram no Evangelho, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da árvore da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Aqui vem uma maldição pesada, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém lhe tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro, tá? Cidade santa. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E vamos embora, né? Lemos 2 capítulos da Bíblia, já está bom. Mas irmãos, realmente a pregação de hoje, ela vai ser bem diferente do que nós sempre temos pregado. Porque hoje praticamente o nosso momento aqui foi para ler essas coisas. Com que intuito? Com o intuito de deixar claro para você, querido, que não se deixe contaminar por estranhas doutrinas que dizem que não haverá novo céu e nova terra, porque a geração vai, geração vem, a terra que está aí permanece para sempre. É claro nas escrituras, claríssimo nas escrituras, sim, que o Evangelho era algo oculto, que não era revelado para os homens. Então o que Eclesiastes fala sobre a eternidade, sobre o que é eterno, e se o Evangelho, o Novo Testamento diz algo diferente, nós ficamos com o quê? A Bíblia se contradiz? Não, a Bíblia não se contradiz. O que nós precisamos entender é que havia um entendimento dos antigos e um entendimento dos novos a partir do Novo Testamento, da revelação que Deus deu aos apóstolos.
Há essa distinção. Porque tem gente que diz, não, a Bíblia se contradiz. A Bíblia se contradiz por causa de alguns pontos que eles veem uma possível discrepância. Mas na verdade não. A verdade é que as pessoas não compreenderam ainda que nós temos uma antiga aliança e uma nova aliança. Algo passado, temporal, local, para uma nação, para um povo chamado Israel. E outro momento, eterno, para a igreja de Cristo. Uma revelação maior do que a revelação da primeira aliança. Ficou claro para nós que os apóstolos já esperavam esse novo céu, essa nova terra, e escreveram sobre isso, 2 Pedro 3. E Paulo falou disso em Hebreus por várias vezes aos filipenses, de uma cidade que eles aguardavam, mentindo será, para consolar os irmãos, para que eles não se desviassem. Não, tem que inventar alguma coisa para os irmãos não se desviar. Irmão, vai vir uma cidade celestial. Eu tenho que inventar alguma coisa, os irmãos estão aí tudo atribulados, perdendo tudo. Irmão, olha, essa terra vai ser destruída, um novo céu, nova terra Deus vai fazer. Tem uma cidade celestial, a nova Jerusalém celestial. Então Paulo inventou isso para consolar os irmãos? Obviamente que não. E essas linguagens literais que nós vimos em Filipenses, em Hebreus, em 1 Coríntios, em 2 Pedro, em Colossenses, nós vemos o Senhor Deus mostrando a João aquilo que ele revelou em palavras, ele revelou também em visão. E João viu, João contemplou e escreveu. E foi-lhe dito por 2 vezes que essas palavras eram fiéis e verdadeiras. Então quero te dizer, querido, que tudo que você sonha na vida, sucesso, prosperidade, saúde, paz, tranquilidade, a Nova Jerusalém tem tudo isso e muito mais. Deus tem guardado isso para nós, irmãos. Nós vamos ter isso, Ele vai nos dar. Isso pertence a nós, já está guardado, já está feito, já está preparado. Só esperarmos o momento de receber essa herança. Então quer dizer a você, sossegue o seu coração no meio das tempestades, sossegue o seu coração no meio das adversidades, sossegue o seu coração no meio das lutas, no meio das privações, das provações, das necessidades. Tranquilize seu coração, porque tudo isso aqui é seu, e é algo real, tão real quanto esse púlpito, tão real quanto essas paredes, mas o melhor, tão real quanto isso, porém não passageiro quanto essas coisas, mas eterno. Nós vamos estar lá, nós vamos habitar. Você crê nisso? Creia, creia, porque a realidade é a nossa herança, é a promessa que Deus fez para nós. E essa terra aqui, meu irmão, vai passar assim. Os ímpios, vai chegar um tempo que ele não vai mais ter lugar aqui, vão ser condenados, e a igreja vai estar reinando aqui, no novo céu e nova terra que Deus vai fazer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.